estava um pouco preguiçoso, mas o Senhor me deu um chacoalhão. Começando a voltar ativa. Dá trabalho, mas é o jeito que nós temos. Depois a gente lê da pastora. Está separado 2 em 2. Dá trabalho para fazer, mas como prometido que eu ia me despertar, eu me despertei. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Eu gosto assim, pastor. Glória a Faltando Deus. mais 2. Aleluia. E o meu, né? Eu vou procurar estar mais preparado. Eu vou comprar uma maquinazinha de imprimir para mim dentro de casa. Eita glória. Para Eu mim. gostei do tema. Amém? Amém. Guilherme abriu hoje. Louvado seja Deus. Nós vamos falar de um tema muito importante e necessário, né? Para a Igreja de Deus, que é sobre o crescimento espiritual, né? Até tinha comentado, a última vez que eu vim aqui, eu falei sobre o novo nascimento, quem lembra? Falei sobre o novo nascimento. Na sede eu falei sobre o crescimento espiritual na quarta-feira passada. E eu vi que tinha bastante assunto, né, para estudar, e eu pesquisei, estudei a semana. Hoje na correria, cheguei 4 horas da tarde, já corri lá no rapaz e falei, ligue para mim aí. E a palavra de Deus, ela é muito importante para as nossas vidas e devemos dar total atenção à leitura, o estudo da palavra de Deus. Então, já que vocês estão com acompanhamento aí, fica mais fácil, né? O título é Crescimento Espiritual. Crescimento espiritual é uma questão de decisão. Ou seja, você tem que querer crescer espiritualmente. Mas pastor, todo mundo quer não? Quer não. A maioria é acomodado. É criança, quer mingauzinho na boca. Não tem interesse nenhum e nem se esforça para aprender. Nem se dedica a aprender a palavra de Deus. E há aqueles que acham que já sabem de tudo. Está sempre pronto para pregar, para ensinar, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos estar sempre pronto a aprender. Eu não tenho nenhuma dificuldade, irmãos, de sentar e ouvir a palavra de Deus, não importa quem estará ministrando a palavra de Deus. É uma das coisas que eu aprendi na minha vida, ao longo da minha caminhada com Cristo, é dar atenção à palavra de Deus. Por mais simples que seja a pregação, eu preciso entender que a palavra é de Deus. E Deus usa cada um de uma forma diferente. E Deus usa a cada um conforme a capacitação, não nossa, mas do Espírito Santo de Deus. A pessoa ela pode não ter estudo, a pessoa ela pode não ser desenvolvida nos ensinamentos, mas se ela é uma pessoa que ora, que busca Deus, ela lê um texto e o Espírito Santo começa
a trazer o entendimento, a revelação da palavra. Porque tem pessoas que a mente não conseguem desenvolver, por mais que tente. Aí o Espírito Santo entra em ação e traz a capacitação também para a mente dessa pessoa. O importante é entender que todo mundo tem condições de aprender e ensinar. Basta querer tomar a decisão. E o primeiro passo é sempre João 3:3, que fala sobre o novo nascimento. O novo nascimento acontece quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e se torna uma nova criatura. O processo de todo cristão começa por aqui. Começa por aqui. O novo nascimento. Você pode ver pelo exemplo de Nicodemos, que era um homem leigo, não formado. Ele era mestre. Ele era escriba. Ele era alguém que conhecia as escrituras, a lei. Mas ele conhecia somente de uma forma superficial. É como muita gente hoje. Hoje é fácil você ir na internet, pegar um estudo teológico, aprender. É fácil. Mas tudo se torna superficial sem a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Qualquer pessoa que quiser hoje pode estudar a Bíblia pela internet, entrar numa escola que nem eu já vi. Quando eu entrei na escola teológica do pastor João Ribe, tinha várias pessoas que não eram crentes estudando também para aprender a palavra de Deus, mas só vai compreender o natural, o superficial, porque a palavra de Deus é bem clara em dizer que para ter comunhão com Cristo, intimidade com Cristo, precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como ser orientado, guiado, ajudado, ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma referência bem conhecida de todos, que é 2 Coríntios 5,17, onde diz que quando a pessoa aceita Jesus e se torna uma nova criatura, o apóstolo Paulo diz: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, ficaram tudo para trás. Então o apóstolo Paulo mostra pela palavra que neste encontro com Deus a sua vida ela é transformada. Nossa vida é transformada. Uma pessoa, irmão, que quis servir a Deus, mas não muda, continua do mesmo jeito, é porque a sua vida ainda não foi transformada. Ainda não deixou-se ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. É aquela pessoa que endurece a servir. O que é endurecer a servir? O lombo. O apóstolo Paulo era assim. O próprio Jesus disse para ele: até quando tu vai resistir, vai recalcitar contra os arguilhões? Até quando tu vai querer dizer que serve a Deus, vai ficar resistindo, se dobrar diante de Deus para que Ele verdadeiramente trabalhe na sua vida, transforme a sua vida, faça de você verdadeiramente uma nova criatura, para que verdadeiramente as coisas velhas fiquem para trás. Glória a Deus. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. No nosso
encontro com Deus, irmãos, nossa vida é transformada. Glória a Deus, aleluia. A gente vê vários exemplos do que é o verdadeiro encontro com Deus. É vida transformada. Veja só, irmãos. Continuando, sabemos que é Deus quem dá o crescimento espiritual. Porém, nós é que temos de buscar. Deus manda que peçamos o crescimento e Ele dará. A nossa conversa com Cristo diariamente é muito importante. Senhor, me ajuda, me dá entendimento, abre a minha mente, Senhor. Eu leio, nós temos que ser francos, sinceros com Deus. Eu leio a tua palavra, Senhor, mas eu não entendo, eu não compreendo. Me ensina, dá-me entendimento, abre a minha mente. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus que habita em você. Ele faz isto em nós. Amém? Em Lucas 11, eu vou ler essa referência. Lucas 11. Depois você acompanha, tá? Eu vou deixar com você, apóstolo. Vai ficar com você, para você levar para casa e estudar mais. Em Lucas 11, o versículo 9 a 13, eu vou ler aqui para irmos rápido. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Olha só, irmãos, é uma questão de eu tomar uma posição, uma decisão. Eu decidi buscar ao Senhor, me tornar ao reino de Deus. Eu preciso crescer espiritualmente para não continuar como anão espiritual. Aleluia. Tem pessoas que entram ano e saem ano, nada muda, nada altera na sua vida com Cristo. Às vezes na vida secular até há conquista, alcança o objetivo, faz alguma coisa, mas na vida espiritual é uma decadência. Não tem nenhum desejo, não há nenhum incentivo para que a pessoa possa verdadeiramente ser preenchida pela palavra de Deus. Você vê que o doutor Lucas, ele acrescenta que os outros evangelhos já falam. Qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir peixe, lhe dará no lugar do peixe uma serpente? Servimos a um Deus poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, onde a palavra de Deus nos diz que nós somos filhos por adoção. Está lá em João 1:12. Todos quanto receberam, temos o direito, o poder de se tornar filho de Deus. Lembre-se disso. Você é filho de Deus, com todos os direitos de herdeiro no reino espiritual. Tudo isso aqui é seu, é direito seu, mergulhar na palavra de Deus para conhecer este Deus que você serve de perto. De perto. Mateus 7, do 7 a 11 também há uma orientação que Deus quer que nós cresçamos em tudo aquilo que é relacionado a Jesus Cristo. Aleluia. O crescimento espiritual é uma jornada que todo cristão é
a minha vida, me dedicar a conhecer o Deus a quem eu estou servindo, para que verdadeiramente eu possa caminhar, para que verdadeiramente eu possa ter firmeza, chegar a uma maturidade espiritual. Olha só, irmãos, em um mundo muitas vezes caótico e desafiador, que é o que nós vivemos, a busca por um relacionamento mais profundo com Deus torna-se não apenas necessária, mas fundamental e essencial para a vida do cristão. É fundamental e é essencial para a vida do cristão. Eu sempre digo para os irmãos, e eu sempre me incluo, como o apóstolo Paulo, todos nós somos pecadores, irmãos. Não tem santinho nem santão. Todos nós somos pecadores. A diferença está na vida particular, que é o nosso relacionamento com Cristo. A diferença é na vida particular, que é o nosso relacionamento com Cristo. Cada um tem sua forma de se relacionar com Cristo. É como uma família. Numa família tem aqueles que é mais obediente, tem aqueles que são mais rebeldes. Na família é assim. Pelo menos lá em casa, a minha mais nova era um pouco mais. Mas aí a gente vai sempre tratando a todos com amor, sem fazer essa repetição como ensina a palavra de Deus. Mesmo que alguns sejam distantes, mas a gente tem que procurar trazer para perto, com carinho, falando a verdade, mas com amor. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Deus é Pai e Ele é um Pai amoroso. Só que assim como nós, não como um pai que é bruto, digamos assim. É tanto algo que o Senhor nos ensina na palavra. Nós temos que saber corrigir. Temos que corrigir com mansidão, com amor. Sabe aquela palavra dura que você fala, a pessoa não se aborrece, aceita, reconhece, realmente eu preciso mudar, realmente eu preciso dar um rumo na minha vida. É assim. O nosso Deus é esse Pai que nos mostra a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que o crescimento espiritual é um processo de amadurecimento que acontece ao longo da nossa vida com Jesus, que com o passar do tempo, cada crente vai aprofundando seu relacionamento com Jesus e sua vida vai mudar. Glória a Deus. Você vai aprendendo. Você vai sempre tendo uma nova experiência com o Senhor. Quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor Jesus, a sua palavra, mais a nossa vida vai sendo moldada, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, continuando. O crescimento espiritual é como uma árvore. Continua a vida toda. Até Jesus voltar, nós não podemos parar. Temos que prosseguir. Continuar. Estudando a palavra de Deus. Não ignore nenhuma leitura da palavra de Deus. Se eu disser para você que você pode pregar no Novo Testamento, muitos textos bons para a mensagem,
você pode pregar sobre o cego de Jericó, nunca vai ser a mesma mensagem. Se você verdadeiramente tiver um relacionamento com Jesus, Deus sempre vai te dar um entendimento diferente. A cada leitura que você fizer, a cada dia que você abrir a Bíblia para ler, Deus sempre vai te dar um entendimento diferente da palavra de Deus, da sua palavra. Sempre, sempre, sempre. Olha que dentro de menino que eu ouço a mensagem do cego de Jericó. E nunca é a mesma coisa. É por isso que a própria palavra de Deus diz, veja só, que esta palavra, ela é nova. Ela não diz que ela se renova. Ela diz que ela é nova a cada manhã. Ela é nova. Ela não se renova, ela é nova a cada manhã. Cada dia que você abrir a Bíblia para ler, Deus sempre vai te abrir o entendimento, vai te dar uma luz. Eu falo, eu já li esse texto várias vezes, mas não tinha achado isso ainda. Aí eu faço o quê? Eu faço um risquinho. Pego uma caneta e eu preciso dar mais atenção a esse texto bem aqui. Aí eu vou esmiuçar ele. Isto é o crescimento espiritual na vida do crente. Veja só, irmãos. Crescimento espiritual à luz das Escrituras. Na continuação, em Oséias, capítulo 6, aliás, capítulo 4, e o versículo 6, eu leio, para não tomar tempo, depois você pode ler, que essa Bíblia aqui eu já manuseio ela para cima e para baixo. Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento também. Eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só, irmão. Aqui é uma repreensão de Deus para o seu povo. É por isso que eu comecei aqui dizendo que o crescimento espiritual é uma questão de decisão. Nós precisamos estar mais familiarizados com a palavra de Deus, conhecer mais essa palavra. É por isso que eu digo que na minha adolescência eu procurei decorar os livros da Bíblia. Procurei decorar. Assim, naquela época, hoje tem bastante entretenimento para tirar a nossa atenção. Naquela época não tinha celular. Naquela época, se tinha televisão, era só os que tinham dinheiro que tinha televisão. Eu não tinha televisão. Então eu ia para a Bíblia. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Nós estamos vivendo outros tempos. Cada dia a tecnologia aumentando. E é o que a Bíblia diz: por se multiplicar a ciência, o amor de muito, ou de quase todos, se esfriará. É o que acontece. Quanto mais nós nos envolvemos com o mundo, mais nós nos distanciamos da palavra de Deus. É por isso que nós temos que ter cuidado com o tempo. A palavra de Deus é uma orientação que diz, eu lembrei agora, que nós devemos remir o tempo. Justamente por causa disso, eu preciso organizar minha vida espiritual, assim como a minha vida física é organizada. Eu preciso tirar tempo para ter um relacionamento com Deus, adorar a Deus. Eu tenho um livro que até já deixei ele de canto, mas eu estudei bastante, tenho que voltar a estudar,
tema é 20 minutos de poder. Basta tirar 20 minutos de leitura da palavra de Deus. Por que 20 minutos? Porque não irá ficar só nesses 20 minutos. Quando você faz um propósito com Deus, de ler a palavra de Deus, de se alimentar da palavra de Deus, de orar, de jejuar, de consagrar a sua vida, você vai pegando gosto, você vai vendo que é gostoso. Aí você que orava 1 minuto, 2, 3, 5, você já vê que já está passando dos 10, dos 15, dos 20. Quando você sabe que não achava que não tinha palavra, o Espírito Santo sempre traz algo à tua mente para você interceder, e assim a oração vai fluindo. A mesma coisa é a meditação na palavra. No começo vai ser dureza, o inimigo vai fazer de tudo para você. Para que tu vai ler? Tu não entende nem para que tu lê. Aí já sobra na mente assim: para que tu tá lendo se tu não entende? Leia, porque quem nos ensina, diz a própria palavra, é o Espírito Santo de Deus, e Ele está em você. Ele está em nós. Se eu não leio, se eu não me esforço, como que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na minha vida? E é por isso que a própria palavra nos ensina. Você vê aqui, irmãos, Deus, por intermédio do profeta Oséias, exortando os sacerdotes, falando que eles deveriam ter um cuidado. Você vê aqui, porque lhe voltou o conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Veja só, rejeitar o conhecimento. Será que nós não estamos vivendo esses dias em que as pessoas estão mais preocupadas com campanhas e mais campanhas do que em ouvir a palavra de Deus, centrar para ouvir o ensinamento, a pregação, a mensagem do reino de Deus? Mas o pastor Exílio anunciar a semana toda aí que vai ter uma semana que eles podem trazer uma rosa vermelha, branca, azul, que vai ser consagrado, vai ser derramado óleo, virá diretamente de Israel. Só que não cabe de gente, irmãos. Porque o povo quer isso. Isso é falta de quê? Crescimento espiritual. É por isso que nós temos que nos apegar em Cristo, com a palavra de Cristo, porque senão nós vamos na onda dos outros. Aí nós fica na nossa mente: por que o pastor não faz? E naquela igreja lá está fazendo. Se ele fizesse, melhorava. Não vai nessa onda não, meu irmão. O que precisa atrair o povo é a palavra de Deus. E esta palavra, ela precisa estar em nós. Ela estando em nós, o pecador é atraído para a casa de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Porventura a Bíblia não diz que João Batista estava no deserto e o povo ia lá para ouvir a palavra. O povo ia atrás dele, irmãos, para ouvir a palavra de Deus. Ele não ia lá para a cidade, ele não ia para o meio do povo, não. Era o povo que ia atrás dele para ouvir a palavra, a mensagem. Por quê? Porque João atraía a atenção do povo. Você esqueceu? Você é o sal da terra e a luz do mundo. É por isso que atrai o pecador. Se eu sou sal, eu tenho que temperar. Se eu sou luz, eu tenho que brilhar. Não virar estrela, brilhar. Diferente de virar estrela, é brilhar. Tem até um louvorzinho que diz: a minha pequena luz, vou deixar brilhar. Conhece? Não? Escolhi quando era menino, estou começando a lembrar.
A palavra de Deus é sensacional, irmãos. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí em Oséias, no mesmo capítulo, no mesmo livro, capítulo 6, diz assim o versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Chuva serôdia é essa? É aquela chuva que ninguém vê. Aparentemente, parece que nada está acontecendo, mas se você está tendo um relacionamento com Deus, algo vai acontecer, pode ter certeza. Se você está procurando ter um relacionamento com Deus através da sua palavra, se você está buscando a Deus, pode ter certeza que algo vai acontecer. Sabe por que nós sabemos que houve essa chuva serôdia? É quando nós observamos que não está chovendo, não tem nem. Mas quando você sai pela manhã, você levanta cedo, você vai lá nos matos, está tudo molhado. É isso que a Bíblia está dizendo. Essa chuva serôdia é isso. Aquela garoazinha que ninguém vê. Na madrugada ela está caindo e molha toda a plantação. O Espírito Santo está regando a nossa vida, irmãos. Pode ter certeza disso. Quanto mais eu busco me relacionar com Deus, com a sua palavra, mais o Espírito Santo vai fluir no meu interior. Aleluia! Veja só, no versículo 6 do capítulo 6, ele diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É aquilo que eu acabei de falar. Não precisa de muita coisa não. Deus quer que as pessoas procurem conhecer Ele. Não é andar atrás de movimento, de rosa, de água que vem do Zaré de Pedro. Deus quer que as pessoas procurem conhecer Ele. E só se conhece a Deus por intermédio de um relacionamento com Ele, por intermédio da palavra, da oração, da consagração, da nossa separação, em viver para agradar a Deus. Aleluia! Deus fala com Josué sobre a necessidade dele ter uma boa relação com a palavra. Assim, necessitamos de estudar e meditar na Bíblia todos os dias. Olha o que Deus diz para Josué no seu livro, Josué capítulo 1, todo crente conhece, todo crente salvo. Josué capítulo 1, 8 e 9 diz assim: ó, não se abate da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Esta foi a orientação de Deus para Josué. Josué, quer ter sucesso? Josué, quer alcançar os objetivos? Medita na minha palavra. Não se aparte desta palavra. Aleluia! Sabe por quê, Josué? Porque esta palavra, se você fizer conforme está escrito, fará você prosperar. Prudentemente te conduzirás.
palavra de Deus coloca nós nos trilhos. Cada vez que nós a lemos, a estudamos, ela coloca nós no trilho. Amém? Eu só vou concluir essa folha, a outra você estuda. Jesus convida para aprendermos dele. Então vamos ver como é que Jesus diz aqui, aprendendo de Jesus. João 11. Aliás, que João, é bom João. Deixa o Mateus entrar um pouquinho, João. É Mateus, irmãos. João, já falei de ti, João, fica quieto. Agora é a vez de Mateus. Mateus capítulo 11 vai dizer assim. Deixa eu ver. É um convite que Jesus faz, né? Veja que interessante a palavra de Deus. A orientação da Bíblia é sensacional para as nossas vidas. João 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos, sem exceção, irmãos, todos os que estáis cansados. Eita, que hoje em dia foi pesado, estou cansado. É você mesmo que Jesus está chamando. Para ficar em casa não é, para vir. É você. Está me ouvindo, crente? É para tu mesmo que diz que está cansado, trabalhando muito. É tu mesmo que Jesus está convidando. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Eu não estou acreditando que eu estou muito tribuloso. A vida minha está contra a cabeça. É tu mesmo. Jesus está te convidando para essa vida atribulada, para vir a Ele. Vem! Aleluia! Aqui já está uma mensagem, mas tá bom. E o que é que ele diz? Eu vos aliviarei. É garantia. É Jesus que está prometendo e Ele cumprirá. Está cansado? Vem. Está oprimido, tribuloso? Vem. Aleluia. Ele diz: eu vou te aliviar. Aleluia. Eu vou te aliviar, vou tirar essa carga de ti. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tu está aprendendo de quem mesmo? Jesus convida a aprender dele. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Quer paz, quer alegria, quer descanso para a tua alma? Venha Jesus. É só Jesus que pode produzir essas coisas na vida do homem, na vida da mulher, na vida do ser humano. Só Jesus pode produzir paz, bonança, tranquilidade, alegria em meio ao mundo caótico que nós vivemos. Só Jesus. Aí em 2 Pedro, a orientação de Pedro no capítulo 3 e o versículo 18 é: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse versículo me chama a nossa atenção para a ação do crescimento do cristão. Pedro escreve para a igreja e ele está aqui enfatizando novamente que a importância de crescer não apenas em conhecimento, mas na graça. Por isso que eu falo, irmãos, tem muitas pessoas aparentemente parecem inteligentes, conhecem a Bíblia e tudo, mas quando vai falar, falta o quê? A graça. Falta a graça. Para que serve essa graça? Para fazer com que você ouça a mensagem de Deus. Sem a graça de Deus, não tem como o ouvinte
a mensagem. A graça produz isto na vida das pessoas. O contexto aqui é de encorajamento, a perseverar em meio às dificuldades, lembrando-as da grandeza de Cristo. Aí eu concluo aqui com Colossenses 2, do 6 ao 7. Colossenses 2, eu vou ler aqui para encerrar. Capítulo 2, versículo 6 ao 7. Diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Aleluia! Crescendo. Crescimento na vida do cristão é muito importante, irmãos. Nunca pare de dar fruto no reino de Deus. Não se acomode. Queira crescer espiritualmente. Ah, pastor, eu não tenho vontade de ser missionário, eu não tenho vontade de ser pastor, eu não tenho vontade de ser. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo a realizar através da tua vida. E você precisa tomar uma decisão de conhecer Ele, de querer crescer espiritualmente, para que você não tenha uma vida de derrota, uma vida ao qual você não tem alegria, conquistas, vitórias. É preciso crescer espiritualmente. É preciso nós nos dedicarmos à leitura da palavra, aos ensinamentos da palavra. Eu sempre oriento, você quer ler a Bíblia? Começa nos livros menores. Eu falo para você, quer ler um livro todo? Começa por João. Leia o livro de João. Você pode passar no livro de João estudando praticamente o ano todinho e não acaba de assunto. O livro de João circula a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ao centro. Ao centro. Pode ler. Tem muito assunto gostoso, bom, para trazer edificação para a tua vida espiritual. Amém? Amém. Que assim possamos continuar com este desejo de crescer no reino de Deus, para contribuir, para alcançar vidas para o reino de Deus, para a obra de Deus, para somar conosco na casa de Deus. Amém? Amém. Assim seja. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. De pé nesta noite, vamos orar agora. Peço a Deus por essa palavra abençoada, por esse ensinamento, né? Deus possa usar nosso pastor cada vez mais para o ensinamento, né? Ele está livre para ensinar, né? Como a gente tem esse ensinamento. Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar agora ao Senhor, né? Vamos levantar um clamor pela nossa igreja, pelo nosso pastor Exídio, né? Pelo obreiro, por essa casa de oração, para que o Senhor, esta noite, ele venha